versículo, a parte B do versículo 25 e no versículo 26, ele fala aqui, ó, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo como está escrito. Na verdade, está falando que precisa ter uma plenitude nos gentios que foi checados, para que Sim, porque na verdade a função é justamente essa, não vou falar gentil, vou falar do cristão que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? Estabelecer o propósito de Deus naquele lugar para ir resgatar aqueles que um dia foram primícias, que não são mais. Né? O que a palavra que fica bem clara é que aqueles que um dia receberam não recebem mais. Pode ser chamado gentil, judeus cristãos. Não, os judeus. Né? O gentil que ele coloca aqui são todas as pessoas que aceitaram Cristo Jesus, né? Que estão em novidade de vida, que não estavam não eram judeus, que não estavam na primícia, porque quem era primícia? Todos aqueles que eram descendentes de Abraão, né? Tá. Porque eu andei vendo uns filmes aí que vocês estão em assim, mais forte, né, na época de Hitler. Meu coração ficou tão triste, assim, questionamentos. Por que o povo sofreu tanto? Foi só porque eles não receberam Jesus? Não, né? Foi porque eles não receberam Jesus? O que acontece? O fato de haver uma rejeição, não sei se vocês perceberam no texto, que o endurecimento do coração do povo judeu e da cegueira do povo judeu do povo judeu foi uma coisa que foi estabelecida por Deus, por causa do pecado deles. Então, o que acontece com o povo judeu agora na década de 20, não é nada mais, nada menos que a consequência da ausência da proteção de Deus. Porque como eles perdem a premissa, eles perdem a ação de Deus sobre a vida deles. Né? Então, eles ficaram muito mais suscetíveis ao levante de Satanás. Ficaram muito mais suscetíveis. Não foi algo injusto, porque no começo eles tiveram. Sim. Foi uma escolha. Sim. Não, mas você percebe? É porque assim, hoje não existe uma proteção, como existia no tempo da primícia. Então, se você tiver por que Deus permite? Porque Deus vai em outro lugar, ele só se manifesta quando é chamado. Sim. Porque a princípio, o que acontece? A princípio, quando existia uma primícia, por mais que Israel se desviasse, sempre havia a mão de Deus ali, consertando, protegendo, cuidando. A partir do momento que vem Jesus, essa primícia ela passa para as mãos dos gentios, essa circunstância de proteção, de zelo de Deus, ela acaba. Né? Então o povo judeu passa a ser muito mais suscetível à ação de Satanás do que normalmente costumava, porque até então o judeu podia até desviar, mas Deus cuidava, disciplinando, né? Muitas vezes exortando, muitas vezes cuidando, mas com Jesus Cristo essa história muda, porque aquilo que estava sobre o povo judeu é colocado sobre aqueles que aceitam Jesus Cristo. Você percebe? E aí, quando esse tempo acabou de descrever, porque não tinha e o povo não aceitou o Deus. Né? Eu acho que daí Deus, não sei se a gente pode falar tudo, mas assim, é sério, quando ele diz que cegou o entendimento dos olhos para que nós, o gentil, pudesse se alcançar. Porque senão nenhum de nós seríamos alcançados. Mas olha que coisa. Termina. Mas você sabe que é como coisa interessante? Por mais que momentaneamente o propósito possa ter mudado, o fim permanece a mesma coisa, porque na verdade o fim é resgatar as premissas. Né? É os judeus. São os primeiros, né? É a descendência. Engraçado que se eles não reconhecerem Jesus como seu Senhor
Deus enviou Sim. o Filho de Deus vivo, não tem mais profeta, Sim. não vai ter Tem. mais, porque ele já enviou. Não vão poder ser aceitos, né? Não vão. Então, não, eu falo assim, eles não vão ser aceitos, não vão ser. Aí vem o papel. Ah, se não aceitar a gente, Se não aceitar. vem o nosso papel, na verdade. Né? O nosso papel. Porque, na verdade, nós hoje somos primícia. Né? Diante dessa dinâmica, nós somos primícia. Mas a nossa responsabilidade é de resgatar a primícia. E Alexandre, você que eu entendo, eu estava conversando com o Alexandre, que por que Deus endureceu o coração de Faraó? Até o filho dele teve que morrer, só para ele mostrar agora. Agora você está falando que foi ele que cegou o entendimento, e assim, muitas vezes, esse questionamento está na minha cabeça esses dias. Porque, por exemplo, quando Jesus fala assim, aquele tem ouvidos surdos. Todo mundo lá tinha ouvido, tá? Mandou um ouvido espiritual. Né? Eu queria saber por que uns eles cegam, outros eles deixam ver, uns têm ouvido, outros não têm. Não, quando ele fala sobre cegar e endurecer o coração, ele já está falando sobre a consequência de um pecado que já existe há muito tempo, já está nessa condição. Não é que Deus falou assim, ó, vou pegar tudo quanto é judeu, vou endurecer todo mundo. Não, é como se Deus estivesse revelando a realidade daquele povo naquele exato momento. Aquele povo estava com o coração endurecido, estava incrédulo. Por causa disso, foi negado a esse povo partilhar dessa premissa. Tanto é, não sei se vocês percebem no texto. Não. Quando fala que Deus endureceu, etc. Deus ele tá naquele exato momento está representando aquilo que está dentro do coração daquele povo. Não é que Deus fez, mas que Deus revelou a natureza daquele povo diante dele. Quando Deus olhou aquele povo, falou, povo incrédulo, povo de coração duro. Não que Deus tenha colocado um coração duro, não que Deus tenha colocado incredulidade. Não foi Deus que pôs. É como se Deus olhasse para aquelas pessoas e falasse assim, analisasse aquelas pessoas e declarasse, essas pessoas são pessoas de coração duro. São cegas, elas não conseguem ver. É como se Deus estivesse analisando as pessoas que estão vindo diante dele. Não que Deus tenha endurecido o coração, entendeu? É como se Deus olhasse o povo judeu, né, e percebesse, né, qual a intenção do coração daquele povo. E aí ele descreve a intenção desse povo, que é um povo incrédulo, um povo de dura servil, blá, 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 blá. Essa coisa aconteceu com Moisés. Deus foi lá e fez. Foi muitos atos. Esse nós, esse povo que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E que é engraçado que o judeu não concebe isso. Por que lá eles aceitam de uma forma tão natural, entre aspas, para eles? E eles não percebem isso. Eu acho assim, nossa, como que Deus atrata isso? Sim. Verdadeiramente. É porque Deus olha o coração, né, gente? Eu, assim, lendo o texto, você percebe que não é todos os judeus, né? Porque quando Paulo fala, ele dá a entender que houve judeus que não se colocaram nessa posição, né? Que acabaram que aceitaram Jesus Cristo. Que não se colocaram nessa posição, né? Então não é uma sentença sobre o povo judeu, é sobre o judeu de duro servir, o judeu de coração duro, o judeu que tapou os olhos para a vontade e para o propósito de Deus, né? Então, assim, o que eu queria enfatizar aqui, em primeiro lugar, essa consciência de que a primícia é nossa. Isso é tremendo. Porque ao mesmo tempo é uma bênção ser medida, e por outro lado também é uma responsabilidade absurda ser medida também, né? Mas é muito tremendo saber que hoje nós somos primícias. Se existe algo de Deus que vai ser frutificado hoje, é o ramo enxertado. Não o ramo que foi cortado, porque o ramo que foi cortado não vai poder frutificar. Só o ramo enxertado. Então nós somos os responsáveis pelo desenvolvimento da obra de Deus, e não mais eles. E não mais eles, né? Isso que é muito interessante, né? Então, assim, se existisse alguém que poderia falar em nome de Deus, hoje,
seria o ramo enxertado, não o ramo que foi cortado, porque o ramo que foi cortado, ele perdeu a função, ele perdeu a posição dele dentro do mundo espiritual, né? Então, por mais que ele tente representar esse Deus não é com ele. Então, esse Deus não existe, vamos assim dizer, em termos espirituais, né? Em termos de eficácia espiritual para o judeu, porque a condição é de ramo cortado. Então, sim, a primícia não está com eles, então a promessa também não. Eu quero que vocês entendam assim, não existe uma sentença sobre Israel, mas sobre aqueles de dura serviço, sexo, blá, 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 blá. Isso precisa ficar bem claro. Porque existe judeus, né? Aqui é o 11:7 para você. Segue-se Israel, não obteve. Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava. Deixa eu ver aqui nessa versão. Qual versículo? É o 11:7. Segue-se que Israel não obteve o objetivo pelo qual se esforçava. Os escolhidos o alcançaram, mas o restante foi endurecido como pedra, como diz a Torá. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos que não veem e ouvidos que não ouvem, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em massa e a vida se torna castigo. Que seus filhos fiquem escuros para que não possam ver. Os seus olhos fiquem escuros para que não possam ver. E suas costas fiquem encurvadas continuamente. Que é isso que eu estou explicando. A proteção de Deus foi retirada sobre aquele povo. E isso pode ser uma das explicações dessa perseguição. Não, da perseguição sobre os judeus. Né? Não, aí é outra história. Você percebe, é retirado, mas a gente precisa entender a ordem cronológica das coisas. Primeiro, o povo rejeitou a Deus. Segundo, se levantou pessoas, né, que aceitaram Jesus Cristo e receberam da primícia de Deus. Terceiro, veio sobre essas pessoas a consequência, a cegueira espiritual e a dureza do coração. É a consequência. Então tem todo um processo. Porque assim, Jesus veio, primeira pessoa teve que eles negar. viram Jesus. Eles viram, porque Jesus é enviado de Deus, né? Sim. Como Jesus tem uma pessoa qualquer, um Jesus qualquer, um homem qualquer falando. Não era. Ele era um enviado de Deus, ele era diferente. Ele tinha algo que alcançava todos. O que aconteceu? Os discípulos seguiram ele, né? E esses discípulos, eles não foram cometidos por isso aqui, porque eles a receberam. Agora, aqueles que não crucificam, aqueles que esquisitos por causa do pecado deles, Sim, foi retirado. Mas a história de Israel é sempre assim, né? Sim. Deus dando a bênção, eles pegando, aprontando, Deus dá o resgate, e vem, né? O último resgate foi Jesus. O último resgate foi Jesus, porque agora tudo muda. Porque se a mesma dinâmica continuasse, né, Deus, a proteção de Deus não ia ser retirada do povo de Israel. Então, por mais que o povo de Israel pecasse, Jesus, Deus, vamos assim dizer, iam disciplinar. Só que hoje não acontece. Isso só vai acontecer por meio de Cristo, né? Porque tudo muda. Justamente por causa dessa premissa que foi retirada deles e colocada sobre aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só que a obra de Deus, o propósito de Deus não termina aí. Né? Deus não chega e fala assim, não, agora quem foi cortado perdeu, e agora quem vai receber vai ser só os enxertados. E na verdade não. Deus coloca a responsabilidade sobre aqueles que foram enxertados para trazer de volta aqueles que foram cortados. É isso né? que fala no Congresso da Ana Paula, é isso que fala na pregação, você assistiu? Não, só se... não, qual? Aquela mulher que ela Você acredita que eu assisti e não tem nada disso? Você me dá uma Sim, ele fala totalmente a gente vai para o povo de Israel. Não, sim. Muito, não, sim. Porque eles vão precisar. E eu vou te falar, eles cortam a cabeça direitinho. Corta a cabeça total. Corta total. Ela fala que o final dos tempos essa vai ser a segunda igreja, mas ela vai Israel. E que uns final dos tempos que lá vai piorar. Isso ela fala mesmo. Ela fala mesmo. Eu investi genuinamente na pregação dela. Ela veio ela veio aqui em Goiânia?
Ah, não conheço. Ela filmou, ela mostrou lá, certinho, cortou a cabeça direitinho, mostra E ela eles falou que colocando ela a ia cabeça mostrar em mais, cima do porque corpo. antes da primeira, ela tem gravado, né? A confissão, porque Ela fala. quando ele negar Jesus, né? Aquela parte ela não mostrou. Tem umas outras partes que tem Ela disse que não tinha, né? que ela não mostrou. Ela falou que só a família tinha a gravação completa e ela não teve acesso. Na verdade, da confissão, ela fala que é da É, da confissão. E confissão. eles são orgulhosos disso na família deles, é Sim. orgulhoso deles, não tem negado Jesus. É fundamental. Então, assim, o que acontece? Acontece que junto com a premissa vem a responsabilidade, né? Junto com a premissa vem o compromisso, né? De resgatar, de restaurar o propósito de Deus, né? Então, está sob a responsabilidade da igreja justamente restaurar aquilo que um dia deveria ser, né? Então, se hoje, eu penso, se hoje o judeu precisa de alguém, o judeu precisa da igreja. Porque a igreja vai ser a única que vai ser capaz de colocar novamente ele. Não, a igreja de Cristo, né, gente? O judeu está totalmente à mercê. 90% da igreja é contra isso aqui, né? O judeu está totalmente à mercê do cristão, no que diz respeito à promessa de Deus e à primícia do Senhor, né? Então, sem a igreja, né, o judeu nunca mais vai voltar a desfrutar da promessa, né? Agora, com a igreja, ambos vão desfrutar da promessa. Isso que eu acho que é lindo, né? É a responsabilidade que Deus nos dá por meio de Cristo Jesus, né, de não negar, mas resgatar. Acho que Satanás, por muito tempo, trouxe um engano dentro da igreja cristã, principalmente católica, né, a respeito dessa pretensa incitação ao ódio ao povo judeu. Há uns anos atrás, né, muito se falava que quem matou Jesus foi os judeus, né? Então existia uma confusão aí emocional, né, principalmente dentro da igreja católica, a respeito da responsabilidade dos judeus pela morte de Jesus Cristo, né? Tem uma responsabilidade, porque Satanás, ele sabe que para que o judeu possa viver a promessa, que não é o terceiro templo, mas é Cristo, né? Que para eles a concretização da promessa é a construção do terceiro templo, mas o terceiro templo é a simbologia de Jesus Cristo, né? Para que eles possam viver isso, eles vão precisar da igreja. Então, essa igreja vai precisar amar para resgatar, né? E uma igreja que julga, que condena esse próprio povo, que tanto precisa dela, né? Vai realmente impedir totalmente que o povo judeu volte a tocar novamente, né? Volte a viver a promessa que foi dada a Abraão, né? Eu creio também que até o alcance de Israel é algo que se realizar também na igreja. Sim. A igreja também vai Sim, ganhar tudo. demais. Porque, assim, na verdade, acaba que quando você concretiza um propósito de Deus, todos ganham, né? Porque a premissa, por mais que nós estamos... A premissa, por mais que nós hoje estamos desfrutando, ela ainda é parcial, né? Porque todos, para que ela seja plena, todos precisam participar da ceia, né? E hoje, só parte está participando da ceia, né? Só parte está na mesa, né? E, na verdade, o plano de Deus é que todos estejam na mesa, né? Então, assim, para que seja pleno para todos, todos precisam ser primícias, né? Então, assim, é preciso romper uma estrutura muito grande. Quando ele fala de dureza de coração e cegueira, vai muito também na direção de que esse povo judeu não aceitar o fato de compartilhar dessa primícia também, né? Quando ele fala de ciúmes, ele fala muito, muito disso, né? Desse povo judeu se sentir confrontado, se sentir humilhado no fato de compartilhar a primícia. Falar que eles só vão ter de volta através de nós, vou falar para você, aí que é orgulho. Aí é forte, né? Porque, na verdade, compartilhar aquilo que é mais precioso para eles, né? Aparentemente, Eles vão ter que... né? É um processo difícil, não é fácil. Mas a responsabilidade está sobre quem? Está sobre quem? De convencer o coração desse judeu, de ensinar esse judeu a respeito da primícia, né? Ensinar o judeu a respeito da importância da igreja. Quem?
A igreja. A igreja é responsável por isso. Porque assim, quem tem a revelação é a igreja, quem tem o Espírito Santo de Deus é a igreja, não é o povo judeu. Então seria muito, muito injusto eu pensar que eu preciso que os judeus se posicionem para a igreja se posicionar. E na verdade o que o texto nos diz é que a igreja precisa se posicionar para que o povo judeu se posicione e entenda a revelação, entenda primeiro que ele perdeu, né? E segundo, entenda que ele precisa resgatar. E esse resgate vem por meio da igreja, vem por meio de Cristo. Então é um processo muito complicado, né? E eu percebo, sabe o que eu percebo? Que eu preciso tratar o judeu não como judeu, mas eu preciso começar a tratar o judeu como igreja, né? Porque se ele só vai desfrutar sendo igreja, então eu preciso inserir ele como igreja. Né? Hoje a gente percebe que a gente trata como cristãos e judeus como judeus. E, na verdade, como existe uma só primícia, né, e uma herança só, né, todos deveriam ser igreja, independente de serem ou não judeus. Né? Então, assim, o processo da igreja é trazer o judeu para dentro da igreja, trazer o judeu para dentro dessa realidade de Cristo, né, para que ele possa também desfrutar, para que ele também possa resgatar essa posição que um dia foi dada a ele. Então, a dinâmica da igreja hoje, a responsabilidade é totalmente da igreja. Né? Começando o fato de tratar Israel e tratar o judeu como parte da igreja. Não como uma coisa separada e distinta. Né? Que tem afinidade, que tem interesse, mas que são diferentes. Né? Eu preciso entender que a partir desse momento eu tenho que tratar Israel como filho, como irmão, né? Como eu trato, por exemplo, a igreja como meu irmão, né? Cada igreja, eu falo igreja tempo, cada pessoa, instituição que vocês preferirem, né? Então eu preciso trazer esse povo judeu mais próximo, ser mais pessoal com ele e inserir dentro dessa dinâmica de Cristo, porque é a única ferramenta. Porque enquanto eu tiver que fazer a acepção, enquanto eu separar, não vai ter saída para esse povo. Por quê? Porque eu entendo isso? Não, porque o processo espiritual aconteceu dessa maneira. Houve uma oportunidade, perderam a oportunidade, foi dada a oportunidade a outra pessoa. Então, quem está com a bola da vez é a outra pessoa. Então, só a outra pessoa, que é a igreja, é capaz de trazer de volta aquela pessoa que um dia teve a bola. Hoje o judeu está sem a bola. E para ele ter a bola, ele precisa se relacionar com aquele que tem a bola. Então, a nossa responsabilidade vai... Você entende que a nossa responsabilidade vai muito além de simplesmente orar pela paz de Israel, orar para que o Senhor levante uma nação em Israel. Né? A responsabilidade nossa é trazer Israel para dentro da igreja. Igreja, mais uma vez, não estou falando de instituição, né, evangélica, etc. Para dentro de Cristo, trazer Israel para dentro de Cristo. Israel estando dentro de Cristo, a promessa volta sobre a vida deles, né? Porque a promessa, o propósito da herança está sobre aqueles que aceitam Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Né? Dentro desse processo, você percebe que acaba a acepção de pessoas, acaba a segregação, né? Aí a gente começa a enxergar uma só igreja, né? Uma só visão conforme ensinado por Cristo, né? Então você percebe que tudo acaba se encaixando, né? Na verdade, né? Uma coisa que a princípio era impensável, agora passa a ser pensável por meio de Cristo Jesus, né? Então a gente precisa entender justamente isso, que o nosso papel ele não se limita simplesmente a orar, a abençoar, mas nós precisamos ter a responsabilidade também de permitir que essas pessoas voltem, de permitir que essas pessoas acessem novamente, toquem novamente na promessa, entrem de novo no guarda-chuva de Deus, né? Sejam abraçados novamente pela promessa, né? E esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. O papel de Deus ele está fazendo. O Senhor está cooperando no sentido de agrupar, juntar, levantar novamente, né? Construir novamente uma nação, né? Mas essa nação só verdadeiramente viverá a promessa no dia que essa nação
abraçar Jesus Cristo, então, que é o único meio, o único caminho, né, ao Pai, né, a Deus, né? Não é da falta, né? Porque a pastora lá no congresso disse que cabia no tanto de cristãos que estavam lá em Israel, cabia dentro do templo lá, né? Eu dei até um número exato, mas parece que era bem pouco. Que de cristão? Tem muito hoje em Não, dia. Cabia no templo diante do trono, né? O tanto de judeus convertidos. Judeus convertidos. Pode ser. Judeus convertidos que pode eles ser. são Esse ano. perseguidos lá. Não, mas hoje em dia. Cristãos são perseguidos. Não, mas falou, o cara que falou que mora lá que falou. Não, então são perseguidos por judeus ortodoxos. É. Não. Mas assim, hoje em dia Israel Eles são, ele falou que eles são tanto jeito de proteger. perseguidos, eles não têm trabalho. Eles são totalmente perseguidos lá em Israel. Sim, mas. O recado deles para o mundo era que lá em Israel não é só pedra e monumento e lugar para visitar, mas lá existem pessoas que precisam da igreja. Sim, precisa da igreja. Mas faz parte desse resgate. Mas eu vou te falar, a perseguição, sabe por que acontece perseguição? Porque é um judeu que se converte ao cristianismo quer permanecer dentro do seio judaico. Aí realmente não tem como. Se uma pessoa, um judeu ortodoxo, aceita Jesus Cristo, quer viver dentro da convivência judaica ortodoxa, não dá. Eles não vão aceitar, porque hoje Israel é multiforme, tem gente de todo tipo. Então, assim, Ortodoxo é o mais radical. o radical com aquelas danças. Aí, por exemplo, se um judeu. Porque lá eles passam falta das coisas. Quando eles... Mas é justamente por causa disso, sabe por quê? Sabe por que não tem emprego? Porque um judeu ortodoxo, se converte ao cristianismo, não vai querer trabalhar com árabe. E isso precisava ser quebrado. E isso precisava ser quebrado também, porque se ele foi liberto, se ele foi salvo, aceita, árabe só quer saber dinheiro, tá nem aí pra nada. Árabe não é muçulmano, gente. Lá tem uma grande comunidade islâmica. Lá tem uma grande comunidade árabe que não é islâmica, não é nada. É árabe, árabe raça, não é religião, né? Então, árabe assim, é o irmão mais velho do árabe, não é religião. Então, quando você vai lá, por exemplo, em Jerusalém, tá assim de árabe trabalhando, né? Então, assim, você acha mesmo que um judeu ortodoxo convertido ao cristianismo vai querer trabalhar com árabe? Então, o erro está onde? Neles. Porque, na verdade, o que acontece? Porque eles não querem deixar o seio judaico. Porque, realmente, gente, vamos falar a verdade. Se você, judeu ortodoxo, aceita Jesus Cristo, você querer que o judeu ortodoxo te abrace, te empregue, aí não dá, né? Aí realmente é um milagre de Deus. Aí toda a comunidade judaica ortodoxa vai converter. Até a igreja messiânica, pelo menos que eu conheço, eles têm um espírito de rivalidade, de porque na verdade hoje em dia, por exemplo, mas por exemplo, hoje em dia uma igreja, existe várias igrejas cristãs messiânicas lá grandes, né? E não existe essas coisas porque na verdade são judeus que vêm dos Estados Unidos, que não tem aquela raiz tão arraigada no ortodoxo e não são tão restritivos, né? Então assim, é um judeu cristão que trabalha com um ímpio sem problema, que trabalha com uma pessoa que trabalha com muçulmano sem problema, que não tem essa dificuldade, né? Agora o judeu ortodoxo ele não se mistura. Foi o ano passado que eles voltou e os comércios abrindo nos sábados, lá em Israel, lá em Tel Aviv. Ai, não sei. Parece que foi o ano passado que eles voltaram. Tem muito comércio que assim, tá tão misturado judeu, árabe, americano. Tel Aviv porque, tipo assim, esse mistura total. Não, já tá abrindo, tem várias coisas abrindo. Abrir os comércios. Quem quiser, né? Nem quando estão cheios também. Não, mas agora já tem. Por exemplo, você pode pegar, tem cheru no site, tem tudo. Só que é dirigido por árabe. Porque o correto seria assim, né? Quem é árabe não é obrigado a seguir uma religião. Eu não acho correto isso. Acho que se você é judeu, tudo bem, você tem o direito de guardar. Agora, se é árabe, não tem nada a ver com isso, por que você tem que guardar também? Isso não é justo dentro de uma nação multiforme, igual é Israel. Então, qual que é a questão aqui? Esse judeu que veio, por exemplo, dos Estados Unidos, que ele é muito mais maleável, e não tem essa questão de acepção de pessoas, ele trabalha muito bem com uma pessoa que não é judia,
ou uma pessoa que é ímpia, né, que não é crente, né, ou com uma pessoa muçulmana, então, sem problema nenhum, porque trabalho é uma coisa, vida privada é outra, entendeu? Agora, acontecer de Deus tirar a graça de Israel e eles vão entrar lá. não é impossível. Pois é, estou perguntando, será que é possível isso? Não é possível, porque eu acho que não é possível, porque o islamismo dentro de Israel é muito fraco. Não, mas estou falando assim. Lá eles falam que eles têm uma inteligência fora do comum para tirar os mísseis antes mesmo de chegar lá. Sim, tecnologia. Eles têm uma inteligência para trabalhar com os terroristas e tal. Então, será possível Deus tirar a graça deles e o Islã entrar lá? Não, acho que não, porque, na verdade, Deus tem uma responsabilidade dentro disso. Tem a parte de Deus. A parte de Deus é trazer de volta. Isso é bíblico, né? Então, se Deus tem uma responsabilidade de trazer de volta, né? Porque Deus não pode convencer todo mundo que ele trouxe de volta a aceitar Jesus. Mas ele pode trazer de volta. Aí vai depender da pessoa que voltou, retornar, se reconciliar com Deus. Porque são duas reconciliações, né? É reconciliação com a nação e reconciliação com Deus. Vocês entendem o processo? A volta significa se reconciliar com uma nação. Reconstruir uma nação que um dia existiu. Então você está reconciliando primeiro com a nação, Israel, que um dia existiu e que não existia mais, né, na década de 60, né? Como quando iniciou-se a construção de Israel, de Jerusalém novamente, e se formatou todo um projeto de reestruturação de Israel, que na verdade era a Palestina, né? E uma segunda restauração. Qual que é essa restauração? Dessa restauração com Deus. Essa primeira restauração é a responsabilidade de Deus, de trazer de volta, porque é uma coisa que está escrito em Isaías, é que tem um tanto de lugar, a responsabilidade de Deus de trazer de volta esse povo. Então, isso aí só Deus pode fazer. Agora, a segunda reconciliação entre o povo que foi trazido de volta e Deus, aí já é outra história. Aí cabe cada um, né, se reconciliar com Deus. Então, são duas reconciliações que existem. A gente só está na primeira ainda, né? O que está acontecendo hoje em dia é a primeira, né? O povo judeu tá retornando, né? Agora com esses atentados, por exemplo, por exemplo, na França, tem muito judeu francês voltando, né? Então, esse é o primeiro processo. O segundo processo vai ter que haver um conserto por parte dessas pessoas que retornaram diante de Deus. E esse conserto, a peça fundamental é Cristo, né? Então, assim, a gente precisa entender direitinho, porque você ouve as pessoas falando e, na verdade, quem está precisando ser trabalhado é justamente esse cristão que se converteu ao cristianismo. Por quê? Porque ele não se considera cristão, ele se considera judeu convertido ao cristianismo. É aí que está o erro. Porque se eu me considero judeu convertido ao cristianismo, estou falando, eu sou diferente do meu irmão. Sou diferente. Né? Mas que igreja é essa que é diferente? Então, existe duas igrejas de Deus? Não existe, só existe uma. Então, a perseguição existe dentro do seio do judaísmo ortodoxo. Tanto é, não sei se vocês já perceberam isso, tanto é que hoje a política do governo de Israel é incentivar o turismo cristão. Né? E se quem assina carnal a favor de Israel, United with Israel, Revive Israel, vários canais aí que tem Israel, tem sempre essa assim, os cristãos unidos com os judeus, contra o terrorismo, contra o islamismo, sempre trazendo o povo judeu, né, para o lado, trazendo o povo cristão do lado do povo judeu para batalhar por um bem comum. Por exemplo, quando a ONU veio com essa história aqui em Jerusalém. Não, hoje está profundamente fundido. Os Estados Unidos, por exemplo, esse governo do Donald Trump, agora, né, incentivou isso absurdamente. Né? Tá falando, judeus apoiem, incentivem, defendam Israel. Então, assim, como cristãos, o que eu falei? Cristãos defendem Israel. Então, como que um governo que é totalmente pró-cristão vai perseguir o cristão que ele está chamando para dentro? Então, a perseguição está dentro do meio judaico, ortodoxo. Então, o que né? Então fica difícil. Você entende?
eu sou cristão, mas eu sou um judeu cristão. Eu estou um pouquinho Sim. judeu Sim. cristão. Então, Então tá aqui, aí eu dou um vídeo, mas sou judeu cristão. Mas, na verdade, é essa posição de defesa. sim, mas então, por isso que existe perseguição. Aí vai lá na frente. Mas respeita. Mas olha que coisa interessante. Aí eles vão lá na frente. Resgatou, então tá aqui. É pareado. A gente fala assim, eu sou cristão, e minha nacionalidade, É minha raça. minha raça é judeu, mas eu sou cristão. Sou cristão. Assim, Agora eles falam, não, eu sou judeu, convertido ao cristianismo. Aí, né? Você percebe? Por isso que existe a perseguição. Porque hoje você vai em Jerusalém, você tem igreja demais. Tem igreja demais. Então, assim, uns tempos atrás, há uns dois anos atrás, da penúltima vez que eu fui, eu estava até conversando com o irmão. Da onde tem perseguição? E realmente não existe perseguição. Né? Se você se permite trabalhar e se você permite abraçar as pessoas como elas são, né? E não fazer acepção de pessoas, você não vai ter problema. Agora, se você está dentro de um judaísmo ortodoxo, aceita Jesus e quer permanecer dentro do judaísmo ortodoxo, aí realmente é impossível. Esse é o problema, porque perseguição mesmo. Então, assim, hoje qualquer cristão pode ir que vai ser super bem recebido por todo mundo lá. Não tem problema nenhum, porque a maioria esmagadora dos turistas que está lá é cristão. Só tem cristão lá. O tempo todo só tem cristão. Mas é igual esse judeu que estava falando no Congresso da Ana Paula Valadão. Ele está falando que o povo sobe lá, muitas estão na igreja, para fazer turismo. Sim, para fazer turismo. Não tem relacionamento com os judeus. Sim. Deveria ter relacionamento com Sim. eles, fazer amizade, ver aqueles que estão necessitados e ajudar, Sim. ter uma interação e uma comunhão com eles. Sim. Ninguém tem isso. Não é que ninguém. Por exemplo, quando a pastora Raquel leva você no Revival Israel, por exemplo, ou quando as igrejas são levadas para lá, o objetivo é justamente você criar um link entre aqueles cristãos messiânicos que acabaram de aceitar Jesus Cristo com uma igreja cristã. Pelo menos a intenção é essa. Eu sei que nem todo mundo entende isso, nem todo mundo se importa com isso, mas assim, as igrejas messiânicas, elas têm essa visão. Sim, porque... Relacionamento com os judeus. Sim. Por exemplo, uma vez que eu fui lá, que aquele de conteúdo dele aí, que queria, deu almoço pra gente, Sim. pagou reprodução, pagou lanche, mas estava querendo levar a gente para a religião dele. Sim. Levou na casa dele. Islamismo, né? Aí, fala assim, se os cristãos fossem lá, procurassem um relacionamento com os judeus que não são cristãos. Mas aí você tem que perceber uma coisa, para se alcançar uma comunidade judaica, só sendo judeu. Porque é uma comunidade fechada. Não é uma comunidade que apela para uma conversão. Você não vai ver que judeu nenhum chegando para você converte ao judaísmo. Não vai. Né? Não, mas você percebe... Não, por isso que eu estou falando que é fechada. Não, sim. Todo lugar lá tem um povo fora. Então, por exemplo, você quer evangelizar uma favela aqui, não é? Sim. Quem que você pensa em levar nessa favela para evangelizar? Comida, umas roupas, uma coisa, entendeu? Sim. E vai fazendo aquele relacionamento até que você consegue trazer conversão. E aí, porque esse judeu que mora lá há muitos anos, tem um trabalho enorme lá, família lá, ele é judeu. Sim. Ele falou isso, que a igreja ainda não abriu o corpo para isso. Pois é, mas é porque não tem... O que acontece? O problema é que não tem... Você acha, vamos falar aqui, sinceramente, vamos pensar aqui comigo, gente, sinceramente, você acha que que a gente está olhando com um olhar ocidentalizado das coisas? Aqui, quando você pega uma pessoa pobre, dá de comida, a pessoa fica cativada, etc e tal, né? Você não está tratando sobre um princípio. Entendeu? Você não está indo contra um princípio deles, né? Então é muito mais fácil. Agora, quando você está falando com o judeu, você está indo contra um princípio dele. Então não vai ser uma comida que vai fazer ele negar um princípio dele. Mas é um relacionamento com o tempo. Sim, tudo bem, Mas é Lu. um judeu que vai lá. Mas você entende? Mas eu acho importante. Mas Mas você sabe o que acontece? Não, eu tô falando disso a partir do que as pessoas que eu converso lá. Não, tudo bem. Mas o que acontece? A partir daquilo que o povo conversa comigo, que eu percebo.
porque eu converso, sou enxerido para eu perguntar as coisas, né? Como não, fala assim, eu pergunto, eu não deixo perguntar, né? Eu pergunto mesmo. Alexandre faz o que a cara quando eu problema. Eu pergunto. O que acontece? São as pessoas, a comunidade é muito fechada. Ou eu tenho um conhecido judeu, que esse conhecido judeu me apresenta a outro judeu, para que eu possa ter algum acesso a esse judeu, ou eu não tenho acesso nenhum. Você percebe? Então a igreja judaico-messiânica é mais fácil, porque são judeus que se converteram ao cristianismo, mas que têm algum acesso à comunidade judaica. Agora, não, é acesso mesmo. Eu só vou ter, por exemplo, acesso a um judeu na medida que eu me relacionar com um judeu moderado, um judeu liberal, que na verdade tem a raça como judia, mas não exerce o judaísmo como religião. Sim, não é porque, por exemplo, tem muitos jovens que são de famílias judias, mas que na verdade não seguem o judaísmo. Aí sim, você pode conversar. Eu conheço pessoas, por exemplo, eu vou por exemplo, na penúltima vez que eu fui, eu estava lá no hotel, o recepcionista era judeu. Eu fiquei quase uma noite inteira conversando com ele interagiu, eu expliquei para ele as coisas, porque ele pensava que na época era a Dilma, né? E ele pensava que o Brasil era contra Israel, porque o Brasil foi contra a abertura, foi a favor de aceitar a Palestina como Estado. Eu falei, não tem nada a ver. O brasileiro nem está aí, nem sabe nada do que está acontecendo. Então, assim, jovens liberais, eles são abertos, tranquilos, mas eles não têm religião. Eles não seguem o judaísmo, né, como deveria ser agora. Para mim pegar um judeu que segue, né, um ortodoxo, para mim ter acesso a esse judeu ortodoxo, só se alguém fizer um link ali. Né? Se eu tiver outro judeu ortodoxo que me conhece, para me permitir entrar ali dentro, porque não é fácil, porque é muito fechado. Eles aceitou Jesus. Hã? Eles aceitou Jesus. Não, mas até mesmo sem falar de religião é difícil. Né? Até sem falar de religião é difícil você entrar. É muito difícil. E aquele que já fez foi no lugar, estudo, ele foi querer te mostrar o ele era ortodoxo, né? É ortodoxo. Ele conversou com você. Não, mas ele me encarou como judeu. Não, você é judeu, insistiu. Mas ele insistiu no fato. Não pode trazer. Ele insistiu no fato. Aí ali foi um caso excepcional. Por que aquilo aconteceu? Porque não porque não é normal. Porque aquilo ali não é normal. Realmente não é normal. Confundir você com judeu, entendo. Agora, confundir a vai ter que ser um milagre. Não, chega lá, Deus foi aparecer de mim, Cara de bolate é foda. Hoje a forma talvez a forma mais eficaz de entrar em contato, por exemplo, com esse judeu é por meio da igreja cristã messiânica. É o meio mais hábil hoje em dia por meio dessa igreja de pessoas que um dia foram judeus. Por família, né? Por família também, etc. Sim. Sim. Que dá para dar uma interagida, porque de modo contrário é muito fechado. Sim, não tem como. Sim. Porque a realidade a gente precisa. Gente, a gente aqui, não vou falar isso, porque o indivíduo X, ele brinca de ser crente, ele sabe nada. Né? Lá não, ele sabe tudo, estuda, né? Não, mas isso... crescido naquilo, tanto no islamismo quanto lá, eles levam o negócio a sério, né? Mas o islamismo, eu vou te falar, 95% dos islâmicos são semi-analfabetos. Tá, mas desde pequenininho está sendo treinado para tal. São a vida deles é dedicada para aquilo. Agora, o indivíduo X aqui no Brasil, sim. É crente porque alguns verdade. motivos, não está dentro dele. Verdade. Então, assim, você entende por que existe perseguição? Não existe perseguição. A perseguição vem pelo fato da pessoa
não abrir mão das coisas. Então, no momento que você aceita a crise, você tem que abrir mão. Entendeu? Agora, que aceitar a crise e quer permanecer dentro do seio judaico, não dá, gente. Isso aí não tem como. Você percebe? É muito complicado, não tem como. Então, a perseguição vem justamente por isso. Quando, por exemplo, na época a gente foi, na primeira vez que eu fui, já faz uns 6, 7 anos, o Ashi ainda falava sobre perseguição. Mas por quem que ele era perseguido por quem? Pelo vizinho ortodoxo dele. E não pela sociedade israelense, entendeu? Ninguém nem tá aí se você é ou deixa de ser. É só ortodoxo mesmo. Quem perseguia era o ortodoxo. Agora você vai lá, pode ser livre para andar em lugar que você quiser, para comprar onde você quiser. É ou não é, Rubens? Se você quiser ir lá no bairro, dentro da cidade antiga, no bairro israelense, comprar comida lá, comprar manjar, você compra normalmente, não tem problema nenhum. Assim como você vai no árabe, você compra normalmente, você vê judeu comprando coisa em coisa árabe, não tem problema nenhum. O problema é você sair do sem onde você estava, tomar uma posição diferente diante daquilo. Levantar e falar Torá. Que a própria natureza dele é radical. Tipo, falar Torá. Não, ninguém tá nem aí pra isso, não. É só o ortodoxo mesmo. A perseguição vem do ortodoxo. Entendeu? E ainda assim tá bem menos, porque hoje em dia nenhum governo quer mais financiar a comunidade ortodoxa. Você sabe que o ortodoxo faz nada da vida, né? Só fica o dia inteiro lá lendo. E é bancado pelo governo, você sabe, né? Hoje em dia eles são financiados pelo governo, pedem esmola na rua. Ortodoxo pede esmola na rua. Aí eles falam assim que não, se você me dá uma esmola, não tem ortodoxo nem no Rio, não. Quem é bancado pelo Estado, não. E aí ele fala assim, ó, você me dá uma oferta e eu te abençoo. A bênção está sobre a minha vida e eu te abençoo. Tá bem, tá bem? Isso aqui tem esmola. É igual aquele cartomante que fica dando o nome da loteria pro lugar. Tá pequeno, grande, tem. Vai mendigo lá do ortodoxo. Você não vai ver mendigo comum, você vai ver mendigo ortodoxo. Por quê? Porque eles vivem em função de uma renda dada pelo governo. Não existe nada, não. Não. Existe judeu rico, ortodoxo. Não é judeu rico, não aceita Jesus. A filha, a mãe, todo mundo. Ele arrasa. A filha dele? Não, a filha dele arrasa no pecado, né? Não, filho, mas se você vê um vídeo que tem ela consagrando todo o SBT pro Senhor, não, tudo bem, né? Fez. Mas isso é pecado, né, gente? Teve filho, prostituiu. Até hoje vai casar depois de ter filho, até mais filho. É assim, né? É uma crente pecando e é um judeu deixando um crente consagrar tudo que é dele pra Jesus. É verdade. Né? Tudo aí é estranho. Tá? Porque eu não acredito, eu sinceramente. Eu não nada que ela faz, mas a oração que ela fez foi. Mas aquela ali Não, ela é uma defende. prostituição. Pois mas acho que ela tinha que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque engravidar, passar não sei quantos anos sem casar, complicado, né, gente? O testemunho. Porque é complicado, né, gente? Então, assim, é muito mais complicado do que a gente pode imaginar, né? Por isso que é fundamental que a igreja messiânica tenha um apoio. Porque a partir da igreja messiânica você pode entrar. Tá? Independente, isso aí foi uma pergunta à parte, né, que a gente fez, né? Mas o que é fundamental que a gente entenda é que existe uma responsabilidade. Existe uma responsabilidade nossa de não só de desfrutar da primícia, né? Mas de resgatar aqueles que um dia fizeram parte da primícia, né? Então, assim, é como se o Espírito Santo de Deus falasse assim, ó, não pare de lutar até que todos desfrutem da primícia, né? Não pare de fazer a obra de Deus até que todos possam sentar na mesa, né? Houve uma inversão, né? Antes era o escolhido, né? O rejeitado dependendo do escolhido. Hoje é o rejeitado, o escolhido dependendo do rejeitado, vamos assim
dizer, né? Então, a nossa, que foi rejeitado, que não é mais, né? Que é bastardo. Então, é uma responsabilidade muito grande, sabe? Que vai muito além do que orar pela paz de E se alguém Israel. quer também viver o reino de Deus, tem que pedir Pode isso, falar que senão não uma vai igreja que vai ser liberada enquanto todo mundo sentar na mesa? Como é que é? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Porque a volta de Jesus Porque não vai ser depende. liberado enquanto todo Sim. mundo sentar na mesa. Porque a volta de Jesus depende. Mas a volta de Jesus Cristo depende do ramo cortado voltar a ser enxertado. Sabe o que eu acho bonito? No final das contas, tudo passa a ser enxertado. Porque você cortou, caiu. Aí você vai enxertar sobre enxertado. Então vai ser tudo enxertado. Não vai ter nem o ramo original mais. Nem o ramo original mais. Tudo enxertado. Né? Então, assim. Mas é enxertado, não combinado. Não, mas não. Tudo enxertado normal. Tudo enxertado. Então a realidade é muito diferente daquilo que a gente percebe do que. A gente precisa tomar cuidado para essas coisas, porque se a gente tende para o judaísmo, a gente passa a ter uma visão muito diferente das coisas. Né? Então, assim, para ser eficaz, o judeu precisa ser igreja. Então, não tem outro caminho. Né? Não tem como eu tratar separadamente o judeu como parte da promessa de Deus e o cristão como parte da promessa de Deus. Não, a igreja como parte da promessa de Deus. É o que Paulo está tentando explicar. Paulo foi o primeiro que entendeu isso, né? Porque assim, você percebe que Pedro não entendeu. Pedro ele sempre trabalhava os judeus, né, ou os gentios. E na verdade o Paulo veio para os gentios e chamou os judeus. Ele foi para os gentios e chamou os judeus para irem juntos, né? Então, e o livro de Romanos ele fala justamente isso, né? Porque sim. Mas olha que coisa interessante. Ele fala que o meu ministério é aos gentios, mas ele escreve toda uma epístola tentando convencer os judeus a voltar. Olha que interessante. Ele fala, nesse texto, ele fala que ele é um apóstolo para os gentios. Que Deus tem uma visão para ele. Para os gentios, para ir para os gentios. Mas ele escreve o Romanos inteirinho tentando trazer de volta os judeus. Se a gente olhar para Paulo, a gente vê que ele mobilizou dentro dos apóstolos, ele foi chamado. Também Ele sabia enxergar. Ele foi apóstolo, ele não foi apóstolo. Mas por quê? Porque naquele momento, a memória de Deus, porque ele foi primeiro. Sim. Por causa daquela gente. Mas depois os apóstolos judeus foram. Mas no momento, ele teve que o enxertar, que foi Paulo. Sim. Então eu acho bonito que, na verdade, Paulo não abandonou os judeus, né? Você vê que no livro de Romanos fica bem claro. Mas ele insiste demais, né? Ele insiste, ele tenta convencer, ele fala da graça, ele fala desse Jesus, ele não diz, apesar do ministério dele não ser esse especificamente, ele não desiste. E o Romanos é prova disso que ele não desiste. Né? Então, assim, é um exemplo claro que a gente tem que pegar de Paulo, né? A gente precisa viver, desfrutar daquilo que a igreja alcançou, que é lindo demais, né? E todo mundo está aqui para desfrutar, né? Toda a promessa que Deus deu para a igreja, mas a igreja também ela não pode se acomodar. Eu acho tão interessante que no próprio texto ele fala, se acomodar, você pode ser cortado também. Ele fala no texto, fala. Porque se Deus não ter dado aquele que era original, quanto mais enxertado, né? Então, assim, ele está falando assim, não, peraí, então não acomode, né? Mas procure. Se eu não vou colocar no livro, não pode ser Procure não só desfrutar da promessa, mas também cumprir com a promessa, né? E como que é cumprir com a promessa, gente? Resgatar todos aqueles que fazem parte da promessa. Mas trazendo aqui para nós, você acha que não, por que eu trouxe esse texto? Porque nem todo mundo vai ter a oportunidade de trabalhar diretamente na obra de Israel, mas todos têm a responsabilidade de colocar essa igreja no prumo para que essa igreja possa receber
esse povo, né? Calma, né? Aqueles que têm um chamado, aqueles que têm um chamado, eles ficarão dentro dos processos entre igreja e Israel. Aqueles que não têm um chamado específico, né, ficarão na retaguarda na igreja, né? Porque assim, existe duas direções. Aqueles que trabalham diretamente com Israel, então na verdade estão trabalhando com o povo judeu e ao mesmo tempo tentando fazer uma ligação com a igreja, e aqueles que são igreja que precisam se abrir para Israel, né? Aqueles que são igreja e precisam se abrir para Israel não têm um ministério específico para Israel, mas eles têm a responsabilidade de se abrir para a igreja, né? Eles têm a responsabilidade de orar para Israel, têm a responsabilidade de receber o povo judeu, tem a responsabilidade de abençoar, tem a responsabilidade de abrir os olhos, trazer entendimento, né, da igreja a respeito do nosso irmão, né? Agora, quem tem o chamado, ele não só tem essa responsabilidade, mas ele também tem um papel de ir, né, e fazer esse link, né? Fazer esse link, de realmente abrir portas, de realmente trazer, de realmente criar alianças, gerar relacionamentos, fazer atos proféticos, né? Trazer existência, construir esse relacionamento entre a igreja e o povo Uma judeu. das ferramentas é o que ele fala, gerar ciúmes, né? Nesse sentido de Quando você ele fala ter de- as bênçãos, negócios. Isso. Isso, você também. Mas quando ele fala, o nome desse gerar ciúmes não dá muito certo, não. Quando ele fala em gerar ciúmes, ele está fazendo uma correlação entre a bênção de Deus sobre a sua vida e o confronto para o judeu, né? Porque quando o judeu olha para você, está falando assim, o gentio está desfrutando da minha bênção. Os ciúmes vem esse, né? Mas isso é ruim. Você não tem que despertar isso, você tem que despertar o amor do judeu por você. Não, eu tô falando no sentido. Ciúme não. Eu tô falando no sentido da palavra fala que a gente vai ser tão abençoado que a gente vai gerar ciúmes neles. Eles vão ter ciúmes, não a gente deles. Sim, mas é porque... Eles Se a bênção de Deus sobre a pessoa, aí eu penso que é isso, né? E vai querer para eles também. Sim, Pra não, mas gente, não a tem... gente também tem que alcançar a bênção Sim, no sentido da gente ter a bênção para convidar eles. sim, Mas tem muitos cristãos, igual a Sim. Cláudia falando, tem muita igreja aí que não tem bênção nenhuma. Sim. Então, assim dizendo, não vai gerar ciúme, porque a gente não tem nada. Não, mas quando Paulo fala de ciúmes, ele não está falando a respeito disso, ele está falando a respeito da dificuldade que o povo de Israel tem de aceitar. É lógico que esse raciocínio seu está corretíssimo no sentido, eu preciso ter para poder despertar. Mas quando ele fala de ciúmes, ele está fazendo uma correlação da dificuldade desse judeu de ver Deus abençoando, né, o gentio e não abençoando ele, né? Isso aí que eu tô Mesma Sim, mas coisa, não né? Você é... pensou? Mas você não tem que O filho despertar o do ciúme, pai nós do não amor. Não, Ele só está fazendo uma A nossa correlação. intenção não é despertar ciúme. A nossa intenção é ter a bênção de Deus. Sim. Eles vão ter o ciúme porque estão vendo a bênção de Deus na nossa vida e não na deles. Sim, Mas se a gente nem conseguir a bênção de Deus, sim, a mas gente aí, não vai nem ser exemplo mas nem assim, nada. mas aí que eu quero falar pra vocês, quando eles veem pra você, não precisa sentir ciúme, é sentir amor. A gente sente amor por eles. Não, eles. Não, isso Eles primeiro também vai têm pode tirar a bênção. A palavra ciúme. Não, mas quando ele fala de ciúmes, ele tá fazendo uma correlação. Não vão gerar, mas eles vão sentir por causa Mas- de a bênção. Sim, Rose, mas quando o Paulo fala isso, ele está descrevendo uma situação que é ruim. Ruim, né? É ruim. Na verdade, o que você tem que despertar, o judeu tem que olhar para você e vai falar assim, a bênção de Deus está sobre a vida daquele jovem, que lá atrair ele. Quando ele fala ciúmes, ele está falando da situação ruim. Não, da situação ruim. Que hoje, por exemplo, ele está falando assim, hoje o judeu vê e vira a cara. Então, assim, entendeu? Mas a igreja tem que chegar num ponto de, quando o judeu vê, ele querer, não virar a cara, entendeu? Ele está fazendo uma analogia.
Você entendeu? Porque ele está no início do texto, ele está descrevendo um Ainda tá povo na de parte que é coração aberto duro. primeiro, pra depois Então a ver igreja como- tem que ter algo para eles quererem, porque Sim. antes da igreja não tem algo para eles quererem. Sim. Também tem que realmente, vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade aqui. Não, né? Vamos falar a verdade aqui, a igreja tem que ter algo, né? Pelo menos para eles quererem, né? Algo. Não, do Espírito Santo. Não. Vamos, Tem que ter vamos dar um sim do desconto. Espírito O Santo. Espírito Santo é lindo. Vamos pôr uma lá Não, vamos falar a verdade. O Espírito Santo já tem um motivo. O Espírito Santo realmente é um plus aí. Mas também só, né? Que é assim, Deus fez Espírito Santo, mas quem quiser ter, não sai. Não, mas o Espírito Santo é lindo. Isso aí já dá um ciúmezinho, né? Mas assim, o objetivo não é ciúmes, o judeu não verá mais a cara. Porque existe um sentimento de rejeição muito grande, né? No sentido de apesar do judeu me entender, quando ele vê a bênção de Deus sobre o gentio, ele vê a rejeição de Deus na vida dele. Porque, na verdade, peraí, a bênção devia estar sobre o judeu, né? E não está. Está no gentio. Então, é uma rejeição que é trabalhada com outra rejeição. Então eu rejeito você. Tipo assim, Deus me rejeitou, então eu te rejeito. Né? Não te rejeito no nome de Jesus. O indivíduo A, Deus rejeita o indivíduo A, então eu rejeito o indivíduo B, ué. Você entende? Você percebe como é que é? Então, assim, é uma dinâmica que precisa ser trabalhada, né? Que eu acho assim que a igreja, ela na medida que ela vai aprofundando, ela vai quebrando os paradigmas, vai quebrando as estruturas que dificultam. Como é que é? A porta leste? Oeste. Tá. Então, assim, o que eu quero trazer dessa palavra? Trazer essa palavra que existe dois exércitos aí, né? Esse exército que é a representação da igreja, tem papel como igreja, né? E permanece na igreja, né? Mas se abre, né? Para os irmãos. E tem um outro exército que é enviado, né? É o exército que vai, que faz, que cria as alianças, né? Que atrai o judeu para dentro da igreja, né? Porque não adianta nada você também atrair o judeu para dentro da igreja e a igreja não ser receptiva a ele, né? Por isso tem esses dois processos, né? Porque nem todo mundo, quer dizer, a maioria se coloca numa posição de permanecer na igreja. Por quê? Porque não vai ser o seu alvo primordial, não vai viver em função disso, né? Mas o coração vai estar aberto, vai estar sempre disponível para abençoar, mas não vai viver em função disso. Vou viver de evangelizar, vou viver de fazer ato, não vai viver disso. Né? Vai ter outros propósitos, outros chamados, mas vai estar preparado na medida que for requerido, né? Ela vem, ela abraça esse povo e faz e termina esse link, né, de construção de relacionamento para quem é enviado, né, que vai para trazer, né, para fazer um link com a igreja, né? Assim, para mim é muito claro que existe, talvez não seja consciente, mas existe uma ação da parte da igreja cristã messiânica muito forte nesse sentido, né, de preparar uma igreja que seja receptiva a esse povo judeu que está entrando, né? Isso para mim é muito claro, né? Talvez assim as questões das festas, até mesmo das festas, por mais que assim, elas não são tradicionalmente fiéis, né? Aquilo que o judeu faz, mas assim a comemoração, fazendo jejum, etc. e tal das festas, é justamente para aproximar ainda mais esse judeu que está chegando dentro de um meio cristão, né? Dentro de uma realidade cristã, né? Então faz parte da igreja se preparar para receber. Faz parte da igreja procurar entender para poder melhor se relacionar com esse povo de Deus. Então hoje eu percebo assim, quando se faz festa, quando você se envolve, né, é exclusivamente Deus te preparando para receber. Hoje eu entendo, no ano passado, quando a gente começou essa questão das festas, eu não entendia isso, e para mim hoje é claro, né? É muito mais fácil você receber aquilo que você entende. É muito mais fácil você aceitar, amar aquilo que você conhece, né? Então hoje, nesse exato momento, foi nesse exato momento que estou entendendo isso, né? Foi nesse exato momento, eu entendo que todo esse propósito de festa, etc., tem como objetivo
o Espírito Santo de Deus nos ensinar para que nós possamos ser, Mapa carne de para que nós possamos ser essa igreja que recebe, essa igreja que aceita, essa igreja que abraça, essa igreja que ama esse povo, esse propósito. Por ser um propósito fundamental, porque se isso não acontecer, Jesus não pode voltar. Você percebe? Por isso que se fica bem claro aqui, de uma vez por todas, não é uma coisa de juízo, não é querer ser judeu, mas é receber o judeu. Não é querer ser, mas receber. E é algo que Deus está falando em muitas igrejas. Não sei, amém. Fala, você não vejo esse tanto de vídeo que vocês viram. Vocês veem? Eu não vejo esse tanto de As vídeo. próprias igrejas que você colocar. Não, lá sim, lá tá mesmo. O Diante do Trono tem uma questão lá agora. Tem? Tem uma no Nordeste, uma na Índia e uma em Israel. Ela falou mesmo. Então, tem. Assim, eu não sei se todo mundo entende que é isso, né? Talvez as pessoas estejam entrando lá no sentido, eu vou lá para ter uma igreja, né? Porque hoje todo mundo quer ter uma igreja em Israel, por exemplo, né? Porque a maioria das igrejas, por exemplo, se uma igreja norte-americana vai para lá, o alvo dela é trabalhar com os americanos que foram para lá, não é para trabalhar com os judeus, né? Os que são de lá, né? É para trabalhar com os americanos que foram para lá, né? Então, eu não sei se existe esse entendimento ainda amplo em todos os lugares que eu vou. Mas, assim, para mim fica muito mais claro agora aonde Deus quer nos levar quando Ele traz a revelação, entendimento a respeito de coisas que são tradicionalmente judaicas, né? E que não fazem muita diferença para nós, mas que vão fazer muita diferença na medida que a igreja estiver pronta para abraçar, para receber esse povo, né? Até porque eu acho também fundamental a gente entender que da mesma maneira, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, nós aprendemos várias coisas e temos muitas coisas a ensinar a esse povo. Eu acredito também que por meio da herança que eles têm, por meio da tradição deles, também tem muita coisa para ensinar para essa igreja, porque é uma igreja. A igreja hoje cristã é uma igreja profana, ela é uma igreja contaminada, ela é uma mistura, né? Ela não é uma igreja pura. Não é uma igreja pura. Sim, totalmente. Mais disciplinada. Mas sem o Espírito Santo não adianta ter a convicção, né? Nada acontece, né? Então eles precisam do Espírito Santo. Sim. Mas ele conhece pra caramba, né? Depois eu fui refletir. Gente, tem que mais bonito, eu falo de Deus. E mas aí depois eu pensei, como ele gosta de não ter o Espírito Santo? Sim, não tem como, né? O conhecimento tem, com certeza. Sim. Muito lindo. Parecia Jesus. Sem o Espírito Santo. Não, porque conhece muito, né? Conhece muito. Amém, gente? Então, assim, a partir de agora, sem as conversas paralelas, a partir de agora, né, dois caminhos surgem diante da nossa frente, né? Daqueles que são chamados para ser enviados e daqueles que são chamados para permanecer e para receber, né? Então, assim, são dois caminhos distintos que acabam se linkando, né? Um depende do outro, né? Mas que é importante. Por que eu estou falando isso? Porque talvez alguns vão receber muitas revelações e outros não. Não quer dizer que não existe o propósito. O propósito existe para todos, porque a responsabilidade é de todos. Né? Não engana a gente pensar. É igual evangelizar. Não existe o evangelizar para todos, apesar de haver aqueles que são chamados para o ministério evangelista, mas pregar o evangelho é para todos, né?
Então, o fato de você não ter um evangelho, um ministério evangelista, não te abstém do fato de pregar o evangelho. Da mesma maneira, aquele que não tem um chamado específico para Israel não quer dizer que ele está livre de orar, de se comprometer e de se preparar para esse tempo de Deus. Não está livre. Todo mundo faz parte do mesmo exército. Tem as pessoas da frente, Sim. tem os do meio, tem os de trás, tem os que sucam alimentos, tem tudo. Cada um. E mais o objetivo é o mesmo. Nossos irmãos, é uma igreja só, e vai uma botuda. Um é o objetivo, mas a posição de trabalho é diferente. Né? Você entendeu, gente? Então, assim, a partir de hoje se passa uma dinâmica bem mais pessoal, né? E vai depender do Espírito Santo de Deus, a gente vê quem está em que lugar, em que posição. Eu quis trazer essa palavra só para deixar bem claro que todo mundo é responsável, né? E que ninguém porque ninguém pode ser desfeito dessa responsabilidade, né? Então, assim, seja indo ou seja recebendo, você é responsável, né? Então, a gente precisa agora se posicionar nesse entendimento, nessa revelação de que para que Jesus Cristo volte, né, a gente precisa ser pleno dentro dessa estratégia de Deus, né? Se Deus quiser me levar para lá para construir casas, Agora, se quiser os ficar... judeus voltar a morar lá, eu vou. Agora, se precisar ficar aqui, fica aqui. Mas isso não quer dizer que você não precisa orar. Ou que você não precisa se envolver, ou que você não precisa amar, conhecer. Né? Eu não precisa gostar de carne. Mas vocês entendem? Agora me fica bem mais claro por que da celebração das festas. Fica muito mais claro. Agora, para mim, nesse exato momento, fica muito mais claro, né? Não é o Espírito Santo de Deus trabalhando para que haja uma aproximação, haja um despertamento. Para a gente familiarizar Sim, né? Despertamento acerca das coisas, as coisas. Olha, foi nessa agora, ó, na hora aqui, ó. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Antigamente, como se fosse um ato profético, agora tem um porquê. Sim, tem um porquê. De tudo atrás disso. Aí, ó. É mais fácil de entender. Sim. Mas eu tinha... O brinde vai ser melhor. Mas aí por isso que eu tinha falado para vocês que depois da Páscoa as coisas iam mudar, elas iam ficar, né, mais claras, mais definidas, né? Então, assim, foi nesse exato momento, né? Teve conhecimento. Teve a palavra de conhecimento, é nesse entendimento de que responsabilidade é para todas, mas a função é diferente, né? Então, eu espero que isso desperte dentro do seu coração uma vontade, né, de se familiarizar mais com isso, uma vontade de se interessar mais com isso, mais por isso, né? Porque a volta de Jesus depende muito disso, né? Depende de uma igreja que esteja preparada, né, para assumir nessas vidas, né, para assumir essas conversões. Olha que interessante, né? A igreja sendo responsável em assumir essas conversões, né? A igreja que vai receber. Não vão levantar outra denominação e vão ficar separados. Não. A igreja que existe é essa igreja que vai receber esse povo que aceitar Jesus Cristo, né? Amém, gente? Né? E aí eu tenho incentivo, né, de vocês, quando tiverem em oração, né, chamar essa igreja messiânica para dentro da igreja, sabe? Porque eu acho que um problema seria se essa igreja messiânica continuasse a ser segregada, continuasse a ser separada da igreja, né? Então, assim, clamar para que essa igreja, né, seja recebida dentro do seio da igreja de Cristo, não mais passa a ser chamada na igreja messiânica, mas passa a ser chamada igreja de Cristo, assim, né? Não importa, assim como não importa de onde eu vim, né, para Jesus não importa de onde eu vim, também não vai importar de onde eles vêm, porque são todos filhos. E eu tenho, assim, o Espírito Santo de Deus, eu tenho uma certa preocupação com isso, porque na medida que você separa e põe
label, uma denominação, né, você dificulta mais ainda a unidade da igreja. Né? Uma nomenclatura, uma tese, um estilo, aí vai. Aí dificulta mais ainda. Então a igreja messiânica, então a igreja só dos judeus que aceitaram Cristo? Não precisa existir uma igreja de judeus que aceita a Cristo. Precisa existir uma igreja. Uma igreja. Que a própria Bíblia fala, há um só corpo, um só Espírito, Sim. um só batismo, Um só Deus. um só Deus. Então não, sabe? Então até isso a gente precisa se preocupar, porque nessa luta dessa igreja, nessa luta dessa igreja messiânica prevalecer, ela acaba se separando, né? Acaba se separando. E nós Orar para a integração dos judeus na igreja. sim, E da igreja aos judeus. sim, e da igreja messiânica ao seio da igreja. Que haja uma só igreja. Né? Você entende? Eu estou querendo aprofundar aqui o assunto ao máximo para a gente entender que essas arestas elas precisam ser aparadas, sabe? Eu sei que foi uma vitória absurda. Vamos lá, gente, que isso é um assunto muito sério. Eu sei que foi muito difícil o levantar de uma igreja messiânica, né? Foi um romper, né? Pensar em existir em uma igreja formada por pessoas que um dia foram judeus, mas que agora aceitam Jesus Cristo, então foi um rompimento tremendo. Mas a gente precisa seguir para a próxima etapa, né? Agregar. Mas tem várias, não é só essa não, tem várias. Tem no Brasil também. Agora, a próxima etapa é integrar essa igreja no seio da igreja. Eu sei que é muito, muito difícil, porque dentro da igreja não consegue integrar a igreja. As próprias igrejas que denominam-se gentios. Evangélicos, todas as evangélicas são separadas, quanto mais uma judaica como uma evangélica, né? Mas a intenção é essa, integração. A gente precisa clamar por essa integração. A Rose falou assim, vai ver? A Rose falou, o homem falou que a igreja não se pode, etc. Tal. Esse é um clamor que esse povo judeu convertido se integre à igreja cristã, né? Que faça parte, seja recebido com todo o coração, de braços abertos, para que eles possam, né, viver a mesma realidade que essa igreja tem se proposto a viver. Então é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Você entendeu? Para que Jesus possa voltar. Amém, gente? Então converse comigo. Ficou claro? Ficou difícil de entender? Está indignado? Não concorda? Concorda? Está arrancando os cabelos? Primeiro, é complicado, porque assim, a gente vê toda a história, o quanto é luta, Deus me disse, né? Do Éden ali já é luta com esse povo judeu, né? E aí eu fico pensando, para integrar isso na igreja, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é a igreja ter uma cura primeiro. Também, lógico. Mas a igreja que eu falo são pessoas, não precisa nem ser nessa instituição. Sim. Mas no momento que você se abre, o Espírito sabe colocar amor, você rompe. Você rompe. Um por um, vai amando, vai cedendo, né? Eu percebo isso muito na minha vida, né? Eu fui da rejeição ao amor, aí, ó. Fui da rejeição ao amor. Fui da rejeição ao amor. Quem que é? Sim, então Deus tem esse trabalho. Então Deus realmente pode pegar uma igreja que rejeita, né? E pode colocar amor. Como tem acontecido aí, se a hora ou outra você vê, né? Alguém se posicionando, alguém se levantando, fazendo algo diferente do que costume, né? Para romper com esse paradigma, né? Para romper com essa estrutura, né? Porque é fundamental que isso aconteça. Eu vou entender que, na verdade, a bênção e
o favor de Deus chegou a nós, para que a gente consiga interar junto com o povo judeu, para que assim o povo judeu reconheça a Cristo, para ele voltar, isso tudo que a gente tem, na verdade, já faz parte do projeto Sim, de reintegração do Sim. povo a Cristo. sim, Então a gente está. É a mesma coisa a gente pegar as sementes, tudinho e plantar. Na verdade, você tem que plantar e guardar um pouco para plantar depois de novo. Você tem a responsabilidade de consertar. E, É só assim de e o leve. povo geralmente o que está fazendo? Está usando tudo Sim, e em vez de não estar usando para o propósito que é a questão da igreja. Eu vejo hoje que se as igrejas todas, não só do Brasil, do mundo inteiro, entender essa palavra, eu tenho certeza que o Espírito Santo está abrindo esse entendimento para todos, para todo mundo entender isso, e todas as igrejas do mundo voltar para entender esse propósito, voltar para Israel, para integrar os judeus sim, a esse corpo que somos nós, sim. e que é a pretensão de Cristo voltar, que tem um monte de profecia, revelação, né? Jesus está voltando. E isso faz parte, né? E é aquela coisa, não é uma coisa assustadora. Cai uma lista do céu, pá, faz isso. Foi uma coisa que foi acontecendo, acontece ali, Sim. acontece aqui, aconteceu com a gente. Umas festas, umas coisas, ora por isso. Então é uma coisa que vai afunilando a chegar ao propósito mesmo que está acontecendo. Eu acredito que está acontecendo com a gente aqui, deve estar acontecendo com um monte de gente em um monte de lugar. Sim, com certeza. Porque o Espírito é o mesmo. A gente está ouvindo o mesmo Espírito. Então, assim, eu vejo que o que está acontecendo é um privilégio, é tudo, e a intenção de Cristo voltar está complexa também. A gente vê que é uma coisa meio que urgente, né? E agora faz todo sentido da questão das bênçãos, e você vê tanto que muda, né? Assim, o que mudou no meu coração hoje. Porque eu tinha muita intenção de mostrar Cristo para a terra. Assim, né? As pessoas, converter as pessoas, né? Tanto os dons como o poder dele, trazer Deus para perto, né? Quando começou mesmo o homem voltar para o jardim do Éden, né? Essas coisas tudo. Mas nesse processo tem as etapas, né? E hoje eu vejo que o Espírito Santo abriu assim no meu entendimento, que isso tudo que ele está me dando tem um propósito, um sentido. Sim. Que na verdade é para integrar os judeus. Você sabe quando você fala isso, o Espírito Santo fala assim pra mim, dentro de mim, assim, ó. Convida seu irmão pra dentro da sua casa. Né? Você tá conversando, o Espírito Santo falando, você acha tão bonitinho, convida seu irmão pra dentro da sua casa. Né? Convida esse judeu pra habitar com você, né? Pra estar... O reino de Deus. Para estar dentro da mesma caridade, né? Então, assim, é bem isso. Né? E realmente, eu estou pensando nisso, você está falando que você está pensando nisso, é uma forma diferente de encarar, né? Porque, assim, quando eu converso com judeus messiânicos, eu converso, oro, etc e tal, mas são duas pessoas distintas. Eu vou fazer esse exercício, vou convidar. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero convidar a você a fazer parte da minha realidade espiritual, sabe? Não sei. Porque isso tudo que a gente tem, gente, é maravilhoso. Tá mexendo com troço. Isso tudo que a gente tem, a gente tem cura, revelação, sonhos maravilhosos, palavras proféticas. A gente está conversando, assim, tem hora que a gente está orando, vê a mesma coisa no espiritual. Tem hora que a gente está conversando, um completa a palavra do outro, um faz sentido. Imagina eles viver isso, o sobrenatural de Deus, que a gente vive, eles vivem isso. Então, aí você abre uma porta, ele abre outra. Ele entra na porta, você abrir, você entra na porta, ele abrir. Olha aí, tremendo. E um completa Você primeiro abre a porta, e ele entra, depois ele te convida para entrar na dele. E aí você pode entrar também na dele, porque ele vai te convidar em nome de Jesus também. Mas ele sente útil, porque quando ele, por exemplo, é usado para abrir uma porta para você entrar, ele sente útil em entrar. Que é fundamental, né? Nossa, tem um mistério aí. Tremendo. Porque isso tudo que a gente está vivendo e vivenciando não é pra gente, é pra gente conviver com eles. Em nome de Jesus. E quando você, no sentido, quando você conversa com a pessoa,
no sentido de você oferecer e não de usar a pessoa. Quando a pessoa não se sente usada, ela se sente útil, é diferente. Quando você chega e oferece, ó, eu vivo essa realidade, agora eu preciso da sua, eu preciso de você. Então, de um certo modo, ele vai se sentir útil na minha vida. E não vai se sentir... relacionamento. Ele não vai se sentir usado. Igual tem muita gente, eu nunca fui em Israel, mas é bem provável que muita gente chega lá e me abençoa. Como se eles fossem um objeto... Não, mas você não sabe que o povo só olha para Israel para conseguir bênção financeira? Então, isso é o quê? Você sabia disso. É para usar, né? E não vê Israel como... Não vê Israel, um judeu, como algo para fazer parte. Não é, ele não se sente útil, ele se sente usado. Aí é ruim quando uma pessoa se sente usada. Mas quando a pessoa se sente útil na sua vida, ela faz com mais amor, carinho. É bem É diferente, tem amor. Amém, gente? O que mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Rose fala alguma coisa. Só o Gustavo falou. O Alessandro falou um pouquinho também. A Rose também falou. Vamos lá, Jacira, Cláudia, Karine. A Karine também já falou. Vamos despertar mesmo o Senhor. O momento, né? O momento é um tempo que eu acho que todo mundo pede isso. Qual é o tempo que nós estamos, qual é o tempo que nós estamos vivendo, então isso desperta. Faz sentido para vocês o porquê das festas? Você entendeu? Porque eu não sabia porquê, eu tô falando a verdade, eu não sabia porquê. A gente não sabia. Eu não sabia. Então, é o quê? É pra gente entender, Se aproximar, uma forma... e conhecer, A importância para eles. É. Sentido, mais fácil que você amar e integrar com eles. Sim. Acho interessante. Não foi agora isso. Vamos pegar um pouco, a gente Eu não vou coisar que não e ele sabe que aquele outro povo sabe de algum possível. Não vou coisar. E para nós, conhecimento, aí serviu um pouco. Sabe o que eu sinto? Eu ouço a Jacira falar isso, eu sinto assim, ó, o Espírito Santo falando dentro de mim, assim, é uma igreja. Então, da mesma forma que eu quero passar aquilo que eu sei da parte do Espírito, né? Eles têm alguma coisa da parte de Deus que eu preciso receber, sabe? É como se Deus estivesse, né, aproximando até, ó, né? Então, assim, eu tenho a responsabilidade de me familiarizar, me aproximar, né? E eles têm também a responsabilidade de se aproximarem, né? Na medida que eu... Chegar um pouco abaixo do Sim. Igual eu estava comentando aqui com a Alessandra. Tem alguns meses que Deus tem me despertado aí uma paixão no coração. E assim, igual eu te falei, caraca, é um negócio muito simples. Por que eu estou só tão Senhor? Eu vi um filme esses dias, que é até fatos reais, fatos verídicos e tal, que uma menininha, ela pergunta para protagonista do filme, que ela Lina Santos, e ela na época do comunismo, ela salvou para mais de 2 mil crianças judias, tirando secretamente, colocando em algumas famílias que se disporam durante a guerra. Escondemos, né? E aí a menininha virou para ela e falou assim, por que eu tenho que ser gentil? Por que eu não posso escolher o que eu quero ser? Por que todos me odeiam? Isso assim, me tocou muito o coração. Então, assim, eu acho que Deus, ele está aí querendo isso pra gente. A gente tem essa compaixão, porque se a gente não ama, se a gente não sente quem, sempre de orar. Por que a gente orar? É igual no início, a minha oração estava sendo assim, Senhor, isso queima tanto no coração de algumas pessoas do grupo, que por que não queima no meu? Aí Deus foi começando a despertar. Eu vi esse filme, eu vi alguns vídeos, aí eu comecei a sentir que poxa, então eu acho que o intuito de Deus é isso, fazer a gente ter compaixão mesmo e saber que eles são nossos irmãos e Sim, se aproximar, né? o pai
O que eu acho, sabe? Uma coisa que eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Você sabe que eu quero falar uma coisa para vocês aqui, até bem polêmica, mas vou falar. Porque é importante a gente entender, né? Tudo aquilo que o judeu espera, toda a expectativa que ele tem da ação de Deus, tudo, né? Hoje você já tem. Sempre está pensando assim, ó, se eu fizer isso, se eu construir isso, se eu agir dessa maneira, se eu mover isso, eu vou conseguir a presença de Deus. Você sem fazer nada, você tem tudo aquilo. Então, sim, você tem que dar glória a Deus, sabe? E se posicionar para tirar essas pessoas do engano. Porque todo mundo sabe que não é levantando um terceiro templo que Deus vai manifestar. Tempo para Deus não é nada, né? Mas convertendo os corações. Então, se tudo aquilo que ele tem tentado, lutar, buscar para conseguir, você tem. E essa verdade, que é libertadora, precisa para ele. Mas é libertadora. Só oração mesmo, por enquanto, né? Não sei, o Espírito Santo é muito forte, sabe lá. Mas você entende isso? Todo esforço que eles fazem, né? Toda guerra, com o intuito de se aproximar de Deus, você tem de graça. Então, Né? E essa mais de acesso que para ele. Então essa verdade. É uma barreira muito grande. Essa verdade, sabe? Ela precisa ser dita. Olha o tanto de cadeia que precisa cair. É uma barreira geracional muito grande. Você pode libertar tantos, imagina tanto você pode libertar. Falar assim, meu filho, você não precisa esperar, não. Você não precisa esperar essa doma cair. Você não precisa esperar. Você não precisa esperar matar o cordeiro que foi separado, não sei o que. Você só precisa joelhar aí, ó. Ajoelha aí que você vai receber, vai ser liberto, vai ser curado, vai isso e aquilo. É só isso. Não precisa esperar fazer um cordeiro assim, assado, sem mancha, sem o que, não sei o que. Construir, não sei o que, fazer roupa assim, assada. No físico, né? Não precisa. E você tem essa possibilidade de libertar, né? Nossa, olha que libertação é essa. Olha que libertação que não é? Porque tudo tem. O físico é importante, mas não o físico separado do sentimento, do coração, do espiritual. O problema é que as pessoas se fecham, ou se fecham só no espiritual e esquecem totalmente o físico, o respeito, a glória de Deus. Ou tem gente que vai só no físico e esquece a glória. Então os judeus, assim, meio que eles ficaram no físico, no material, naquelas coisas, e esqueceram o próprio Espírito Santo, que foi o que Deus mandou. E muitos hoje na igreja, nossa, que também é muito firmado no físico, outro no espiritual, que não quer nada de físico, é aquela separação. Sim. Mas eu acho que Deus é completo. É igual eu que estava conversando com o Wendel ontem. Eu falei, como que você imagina Deus? Ele, lugar lindo, branco. Pois é. E por que crente tem que viver pobre, miserável, retificado? Não é uma coisa separada da outra. E também não é só isso, sem isso. Não é só dinheiro, poder, e ouro e vestimentas especiais sem o Espírito Santo. É caminhar junto. Conforme mais você vai se enchendo do Espírito Santo, mais as bênçãos do Senhor vão te alcançando. E é um crescimento saudável. É lógico, para mim, assim, a igreja tem que ter o Espírito Santo, revelação, poder, mas também tem que ter a glória, a mesma glória que Salomão trouxe. É a questão do reino dos céus aqui na terra. Eu acredito que se a cultura do reino vinha para a terra, não vai ser uma cultura de coisas totalmente extremistas. Vai ter totalmente domínio do Espírito Santo. É aí que é o problema dos judeus. Eles visam muito questão, igual todo mundo. Todo mundo, assim, o normal, pensa que o judeu é rico. Porque pela visão que eles têm, assim, o natural... Existe, igual qualquer outra coisa existe. A visão mas deles a maioria é material. A maioria é pobre. Mas é uma questão pobre. uma cultura implantada que eles visam muito o poder aquisitivo. O judeu é o financeiro, é material. Sim. E não muito espiritual. Agora tem muitas pessoas que é espiritual demais e acaba pecando no sentido de abolir o material. Então, é um controle. Um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Você sabe o que eu estava pensando aqui?
a respeito do terceiro templo, né? Eu estou pensando aqui que o terceiro templo, e eu pensando assim, ó, quantas vezes o Senhor derrubou, permitiu que Jerusalém fosse conquistada, quantas vezes Israel já perdeu Jerusalém e ainda assim a presença de Deus permaneceu. Então, assim, não está num lugar, não está numa construção, né? Jerusalém, se você for nos passeios lá que tem, você vai no subterrâneo, aí você vê na parede as marcas de quantas vezes a cidade foi construída, destruída e construída. Então, assim, são várias vezes que Jerusalém foi derrubada, foi levantada, e ainda assim existia profeta, ainda assim Deus falava com o povo, mesmo na ausência daquilo que era físico, entendeu? Então não tem sentido, né? Mas, porém, o papel da igreja é abrir os olhos, trazer entendimento, justamente para essas pessoas, para que elas entendam que existe um acesso a Deus, né? Que existe um caminho, e esse caminho está à disposição de todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Deus era Deus onipotente presente no deserto, e Deus onipotente presente também quando construiu Israel. Estava junto com o povo. Amém, gente? Quem quer falar mais alguma coisa? Fala mais alguma coisa. Ninguém quer falar mais alguma coisa para a gente terminar? Não? Claro, fala alguma coisa. Por que você está calado? Não, falei alguma coisa. Não. O que você achou? Eu familiarizei muito, eu já ouvi isso que o Theo falou, que a igreja era muito avessa a isso, aos judaizantes, ele explicou por quê que ele era avesso, por que teve essa pesquisa com os jovens pastores. Então, Deus está falando isso aí. Quando eu fui na viagem lá, né? O negócio que ele falou da família, né? Aquela última também, que eu esqueci. O que é? Jesus era judeu, poder conhecer a cultura deles. Sim, mas assim, você vê que tem muito mais entendimento, muito mais responsabilidade, simplesmente Essa estar a amar. Assim, Né? É uma responsabilidade. Na minha né? cabeça, para orar para Israel era só para isso mesmo, só para receber a bênção. Só orar para receber a bênção. Era isso. Mas Deus está falando, tem bastante tempo, tem mudado muito a minha cabeça quanto a isso, sabe? A amar, conhecer, respeitar. Joel, alguém? Fala, poxa. Essa questão também da volta de Jesus está linkada a isso. Da responsabilidade nossa, né? Por isso que eu te falei que se existe a possibilidade de dar graça a sair para lá piorar, para eles precisar de outras pessoas. Não, porque na verdade. Deus porque assim, eu vejo que o orgulhoso ele só abaixa a cabeça quando prega. Mas Deus conhece, né? As pessoas, ele sabe, tem toda uma estratégia por detrás. Eu? Quando a gente lê na Bíblia, que vai prosperar, na verdade não é prosperidade só financeira, a prosperidade de dons. E por você revelar, qualquer prosperidade é grande. Sim. Então do reino de Deus, né? E aí, a prosperidade, a carne precisa prosperidade só dinheiro, né? E aí, na verdade, fica limitado. Mas a palavra fala, né? Glória para Israel, é prosperidade. Para Jesus. Eu disse porque levar não levou, né? Fazer agora, depois a esquerda. Até 2 vezes você vê no Titanic. Você lê minha vasilha. e depois você lê e pode deixar. Se você devolver, Tá. Eu vou levar. Eu não esquecer de novo, né? Eu deixo aqui no cantinho, sempre esquenta. Amém? Então, assim, vamos orar então, né?